Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, onde vai ficar, para a glória de Deus. A Escritura revela um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios capítulo 5, versículo 28 e 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 3, versículo 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios capítulo 5, versículo 25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria e coragem, amor e respeito. Em tempo pós-moderno, a ideologia de gênero faz continuar investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora a característica física e biológica, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção inválida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ensina que a identidade de gênero e orientação sexual depende da autonomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade arte natural e incentiva. Disso decorreu uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de promover e proteger a família, é substituída por indivíduos do duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago capítulo 1, versículo 8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Os eleitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer a liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em uma anarquia. No período de profeta Ezequias, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22, capítulo 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação.
Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimelec, o falecido esposo de Noemi. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Esta perdera o marido e os filhos e ficara apenas com a moabita Ruth, uma das noras, também viúva e sem filhos. Ruth 1, 3, 5, 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 3, 5, 6. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou com generosidade. Ruth, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura e protegeu para não ser molestada. A alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimelec, Boaz estava ciente de que o direito era de parentes mais próximos que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquela que comprasse deveria casar com a Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 4 e 5. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita, e adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher. Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já na desmasculinização decorre de inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo da sua tarefa. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exercem o papel que Deus os vocacionou a desempenhares. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, que esses homens, Senhor Deus, meu Pai, venham abençoar essa esposa, Senhor Deus, tomar conta da esposa, cuidar, Senhor. Muitas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que maltratam a esposa, muitas pessoas, Senhor Deus, que humilham a esposa, Senhor. Pai, está repreendido esse mal, essa obra maligna, essa força das trevas. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para esses homens, Senhor Deus, meu Pai, porque eles casaram, foi para, meu Pai, fazer a esposa feliz, não infeliz, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe esses casais, meu Pai, é que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, fique todos na paz do Senhor Jesus.